Oi, gente, tudo jóia? Na aula de hoje nós vamos falar sobre função polinomial do segundo grau. Para essa aula, eu sugiro que vocês assistam num ambiente calmo, tranquilo, com seu caderno ao lado, para que você possa fazer anotações à medida do que for ocorrendo. Vamos a um problema? Uma quadra esportiva tem a forma retangular com 40 metros de comprimento e 20 metros de largura. O clube pretende ampliá-la. Para isso, vai construir em volta dela uma faixa de largura constante. Qual a expressão que permite calcular a área da quadra esportiva? Minha quadra ela tem 20 metros por 40 metros e eu vou colocar nela, vou adicionar uma faixa de largura constante x. Notem que quando eu acrescento essa faixa que está em azul no nosso desenho, o comprimento dessa antiga quadra fica acrescido de 2x, que seria x nesse cantinho e x nesse. Do mesmo modo, acontece com a largura, que fica acrescida de 2x, que seria x nesse canto e x nesse. Então, a expressão que melhor representa a área seria o comprimento vezes a largura, que é 40 mais 2x, vezes 20 mais 2x. Se eu faço os cálculos, eu encontro essa expressão. Eu posso juntar esses termos semelhantes aqui, 80x mais 40x, e por fim eu encontro que a área seria 4x ao quadrado mais 120x mais 800. Notem que a área dessa quadra está sendo dada em função da largura que foi acrescida a ela. Se essa largura variar, a área também varia. Então, essa expressão que a gente encontrou, ela é uma expressão que tem um termo quadrático, é uma expressão que tem um termo elevado a 1 e uma expressão que é um termo constante. Essa expressão a gente fala que ela é uma expressão, ela é uma função quadrática. E o que é a função quadrática? É toda função do tipo ax² mais bx mais c, sendo que a e b são constantes reais e a é diferente de zero. Quando a gente fala de função quadrática, a gente está falando de uma função com domínio real, coeficientes a, b e c reais. Consequentemente, o seu contradomínio, sua imagem também, são elementos do conjunto dos números reais. Vamos a alguns exemplos. A função f de x, sendo x ao quadrado mais 3x menos 1, ela é uma função quadrática, porque eu tenho um termo elevado ao quadrado, em que o termo que acompanha o x², que no caso a gente chama de a, é 1. O termo que acompanha o x é o 3, que a gente chama de b, esse termo. E o termo que acompanha, que está sem letra nenhuma, o termo constante, é o c, ele vale menos 1. Há outro exemplo, o y igual a f de x igual a menos x² mais 5. Também uma função quadrática, eu tenho um termo elevado ao quadrado. Esse termo que acompanha, o número que acompanha esse termo que está elevado ao quadrado é o menos 1. Então, o a vale menos 1. O b não tem nenhum termo que está multiplicado por x, então o b vale 0. E o c, que é o termo constante, vale 5. Nessa função aqui, nesse caso eu tenho y igual a menos 2x² mais 4x. O termo que acompanha o x² é o menos 2. Então, a vale menos 2. O termo que acompanha o x é o 4, então b vale 4. Mas a gente não tem o elemento constante, então c vale 0. Por fim, y igual a x². O termo que acompanha o x², que é o a, vale 1. Nós não temos termos que acompanham o b, a gente não tem o b, a gente não tem o c, então b e c vale 0. Notem que todos os casos eu precisei ter que o coeficiente que acompanha o x², ele fosse diferente de 0. Se esse termo fosse igual a 0, eu não teria uma função de segundo grau, eu teria uma função afim, que a gente já estudou nas aulas anteriores. Tá ok?
Vamos estudar agora algumas funções quadráticas elementares. A gente vai tentar ver a cara dessas funções e tentar generalizar o que acontece no quadro geral, de uma função quadrática geral. Eu tenho y igual a x², em que o termo que acompanha o x², que é o a, vale 1, e y igual a menos x², em que o termo que acompanha o x² vale menos 1. Nessas duas funções, eu tenho que os coeficientes b e c são 0, tá ok? Então, eu estou com funções genéricas mesmo. De todas elas, o domínio é o conjunto dos números reais, contradomínio também. Vamos ver os seus gráficos? A primeira, y igual a x². Se eu pego, por exemplo, x igual a menos 2, substituo na minha função, quando x vale menos 2, eu tenho y igual a menos 2 ao quadrado, que dá 4. Analogamente, se x vale menos 1, eu tenho y igual a menos 1 ao quadrado, que dá 1. Se x vale 0, minha função, meu y vale 0. Se o meu x vale 1, eu tenho que 1 ao quadrado é 1. Vamos desenhar, se o x vale 2, quanto que vai valer o y? 4. Vamos desenhar esse gráfico, ver como que ele fica. Tá aqui meu plano cartesiano. Quando x vale menos 2, minha função tá 4. Tá aqui meu primeiro ponto, de vermelho ali. Se o meu x vale menos 1, meu y vale 1. Se o meu x vale 0, meu y vale 0. Se o meu x vale 1, meu y vale 1. Se o meu x vale 2, meu y vale 2. Se eu ligo todos esses pontos, eu tenho o gráfico da minha parábola. Eu tenho o gráfico da minha função. Tá? Esse é o gráfico da função y igual a x². Notem que aqui para baixo do gráfico, tá vendo? Para valores de y menores que 0, eu não tenho nenhum gráfico definido. Eu não tenho gráfico da y igual a x². Essa função só começa a assumir valores quando y é maior que 0. Ou seja, o meu contradomínio é o conjunto dos números reais. Mas a minha imagem, que é os valores que a minha função pode assumir, são todos os números reais maiores ou iguais a 0. Tá ok? Tá aqui, então, minha imagem são todos os números reais maiores que 0. Qual que é o valor mínimo que essa função assume? É aqui, esse ponto aqui, é quando ela é 0. Nota que até chegar no 0, os valores vão diminuindo, diminuindo, até chegar no 0. No 0 é o valor mínimo. Depois do 0, para valores de x maiores que 0, minha função f de x, os meus valores de y, eles vão aumentando. Então, essa função começa a crescer. Então, o mínimo dela é quando x é igual a 0, e quando x é igual a 0, y também é 0. Agora, vamos para o gráfico da y igual a menos x². Quando x vale menos 2, y vai valer menos 4. Quando x vale menos 1, y vai valer menos 1. Quando x vale 0, o y vai valer 0. E quando x vale 1, o y vai valer menos 1. Quando x vale 2, vai valer menos 4. É interessante vocês perceberem que tem uma certa simetria acontecendo aqui. Vocês conseguem perceber? A gente vai falar isso mais pra frente. Mas deem uma observada nisso. Tá aqui meu eixo cartesiano. Eu vou marcar os meus pontos. Quando marquei o ponto menos 2, menos 4. Marquei agora o ponto menos 1, menos 1. Marquei agora o ponto 0, 0. O ponto 1, menos 1. O ponto 2, menos 4. Vou ligar todos esses pontos. E daí eu tenho o gráfico da y igual a menos x². Notem que essa função, ela não está definida nessa parte de cima. Eu não tenho valores dessa função para quando y é maior que 0. Não tem partes do gráfico aqui em cima. Ela só está definida no terceiro e quarto quadrante, aqui embaixo.
Ou seja, o meu contradomínio é o conjunto dos números reais, mas a imagem dessa função, que são os valores que essa função pode assumir, são só valores de y maior ou igual a zero. Então, a gente fala que a imagem dela é todos os números reais maiores ou igual a zero. E notem que ela assume um valor máximo. E qual que é esse valor máximo? O zero. Para todos os valores de x menores que zero, ela aumenta até o máximo, que é zero, e depois ela volta a decrescer. Essa análise, ela permite que a gente chegue a relações mais gerais dos gráficos das funções quadráticas. Como que vai ser o gráfico geral de uma função quadrática? Esse gráfico a gente chama de parábola. Esse desenho, essas curvas que vocês viram são chamadas de parábolas. Elas sempre têm as parábolas um ponto alto ou um ponto mais baixo, que a gente chama de vértice. A reta vertical que passa pelo vértice é chamado eixo da parábola. E notem que essa reta vertical que passa pelo vértice, ela também é o eixo de simetria. Se o A é maior que zero, ou seja, se o A é positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. No y igual a x quadrado, o A vale quanto? 1, a concavidade da parábola é para cima. Se o A é menor que zero, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Na função y igual a menos x quadrado, A igual a menos 1, então a concavidade dela está para baixo. Vamos ver um resumo sobre isso? Se A é maior que zero, minha concavidade está para cima, eu tenho um ponto mínimo, um valor mínimo. Por esse vértice passa o eixo de simetria, que é o eixo da parábola. Se o A menor que zero, eu tenho a concavidade para baixo, eu tenho o vértice, que é um valor máximo para a parábola, e a reta que passa pelo vértice é o eixo de simetria, que também é o eixo da parábola. Vamos falar um pouco mais sobre o eixo de simetria. Por exemplo, estou aqui com a minha função em que o A é menor que zero, a concavidade é para baixo, marquei ali o vértice, marquei o eixo de simetria da parábola, e agora eu marquei dois pontos, o ponto A e o ponto A1. Se eu construo uma reta horizontal passando por eles, notem essa reta R1 aqui, a distância de A1 até o vértice é igual à distância de A até o vértice. Se eu faço isso com outros pontos da parábola, como, por exemplo, o ponto B e o ponto B1, a distância do ponto B1 até o vértice é a mesma distância do ponto B até o vértice. Analogamente, acontece com C e C1. A distância de C até o vértice é a mesma distância de C1 até o vértice. Ou seja, esse eixo de simetria da parábola, ele garante essa simetria. É como se eu tivesse um espelho aqui no meio. O que eu olho de um lado para o outro é o mesmo. Como se eu colocasse um espelho no eixo de simetria e observasse a parábola, eu vou ver a mesma figura. Conseguem imaginar isso? Agora, nós veremos as funções quadráticas em que b e c são iguais a zero, a gente só tem o termo elevado ao quadrado. Será que a gente consegue estabelecer relações para esse tipo de função? Será que existe um padrão fixo para o gráfico, para a cara dessa função? O que acontece quando A é positivo? Eu desenhei três funções. A y igual a x quadrado em vermelho, a y igual a 2x² em verde e a meio de x quadrado em azul. Nas três, o ponto mínimo é o zero, o vértice é o zero, e a imagem delas estão definidas para todos os números reais maiores ou iguais que zero. O eixo de simetria das três parábolas também continua o mesmo. O que varia, no caso, é que à medida que o A vai se tornando menor, ele vai se afastando do eixo de simetria.
caso em que o a é negativo? De novo, eu desenhei três funções, a menos x², a y igual a menos x² em vermelho, a y igual a menos 2x² em verde, a y igual a menos meio x² em azul. Nas três, o ponto máximo, o vértice é o 0, e a imagem é a mesma, são todos os números reais menores que 0. O eixo de simetria também é o mesmo, que é o eixo y. O que varia é que à medida que o meu coeficiente ele vai aumentando, ele vai se aproximando do eixo x. Agora, um segundo caso. O caso em que eu tenho b igual a 0 e c diferente de 0. Seriam as funções quadráticas no estilo ax² mais c. Será que eu consigo estabelecer relações entre o gráfico dessas funções? Para o a maior que 0. Inicialmente, eu tenho a função y igual a x². Ela está desenhada de vermelho ali. A imagem dela, todos os números reais maiores que 0. Se eu desenho a y igual a x² mais 2, a função que está ali em verde, notem que ela transladou duas unidades no eixo y. Se eu desenho a y igual a x² menos 1, ela vai transladar uma unidade para baixo no eixo y. Se eu for comparar as imagens também sofreram alteração desse coeficiente c. Vocês conseguem perceber? Na função y igual a x² mais 2, minha imagem passou a ser todos os números reais maiores que 2. Na função y igual a x² menos 1, a minha imagem passou a ser todos os números reais maiores ou iguais que menos 1. Mas notem que o eixo da parábola, das três parábolas, continua o mesmo. O que alterou foram os vértices, que sofreram justamente alteração do elemento c. Para quando a é menor que 0, tenho a função y igual a menos x². Depois eu desenhei a y igual a menos x² mais 1. Olha só, ela transladou uma unidade para cima. Uma unidade e tem a ver justamente com o valor do coeficiente c. A y igual a menos x² menos 2. Ela vai transladar duas unidades para baixo, novamente de acordo com o coeficiente c. O eixo das parábolas continuam os mesmos, que é o eixo y. Não mudou o eixo. O que mudou foi o vértice das parábolas que alteraram conforme o coeficiente c. A gente pode falar que, para o caso da função quadrática y igual a x² mais c, o vértice vai ser sempre 0 e c, nesse caso específico, ok? Aí, os gráficos das funções do tipo y igual a x² mais c com a diferente de 0, c diferente de 0, são obtidos a partir do gráfico da y igual a x². Desloca-se esse último para cima ou para baixo conforme o coeficiente c seja positivo ou negativo. Se c é positivo, desloco para cima. Se c é negativo, eu desloco para baixo. Agora nós iremos falar do caso geral, em que a gente tem b diferente de 0, a diferente de 0 e c diferente de 0. Como que será que fica o gráfico da função nesses casos, as suas principais características? Então, vamos lá. Estou aqui com o meu gráfico e uma função genérica. Nesse gráfico, eu vou marcar alguns pontos especiais. O primeiro ponto P, que é o ponto que toca o eixo y. Se ele toca o eixo y, a coordenada x é 0, a coordenada y tem a ver com o coeficiente c, então vai ser o czinho, ele tem coordenada 0c. E aí, eu olhei o outro ponto Q, que seria o ponto do lado oposto em relação ao eixo de simetria, que vai ter a mesma coordenada y, que é o c, e uma coordenada da abscissa, que eu chamei de k. Também marquei o x do vértice e o y do vértice dessa minha parábola. A gente quer procurar qual que é a coordenada
desse ponto K, dessa abscissa K. Para eu achar essa coordenada, eu vou ter que fazer o quê? F de x igual a c. Qual que é a minha f de x? É ax² mais bx mais c, eu estou igualando isso a c. Notem que aqui, quando eu for resolver essa equação, passar esse número c para o outro lado, ele cancela. Então, eu fico com ax² mais bx igual a zero. Eu posso usar técnicas de fatoração, colocar o x em evidência, e aí aqui fica x que multiplica a x mais b igual a zero. Se eu tenho dois elementos que multiplicados dão zero, isso só acontece se o x for zero ou o ax mais b for zero. Para o caso em que o ax mais b é zero, eu tenho que x é menos b sobre a. Notem que para f de x igual a c, x ser zero, é o caso do ponto B, P. Logo, o que eu concluo? Que a coordenada que sobra para o ponto K é menos b sobre a. Se eu olhar a distância do zero até o x do vértice e do zero até o K, eu percebo que essa última é o dobro da outra. Ou seja, o x do vértice está bem no centro do segmento 0K. Ou seja, pela simetria da parábola, eu consigo descobrir que a coordenada do x do vértice é justamente K sobre 2. Como eu já descobri que o K é menos b sobre a, eu tenho que x do vértice é menos b sobre 2a. Nosso intuito agora é descobrir a coordenada y do vértice, a ordenada do vértice. Como que eu vou fazer isso? Substituir na função f de x, ax² mais bx mais c, as minhas coordenadas do x do vértice. Quando eu faço essas contas e junto termos semelhantes e tudo mais, eu concluo que minha coordenada do x do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Então, o que eu tenho? Que a coordenada x do vértice é menos b sobre 2a e a coordenada y é menos delta sobre 4a. Então, vamos lá. Esse y do vértice, ele é o mínimo da função se a concavidade da função está para cima, ou seja, se o a é maior que zero, que é o caso desse desenho, dessa parábola. Nesse caso, a imagem da minha função vai ser números reais maiores que o y do vértice. No caso que a função tem um máximo, a concavidade da função está para baixo, o a é menor que zero, e aí a minha imagem da função são os números reais menores que esse y do vértice. Agora, gente, a gente vai falar das raízes da função quadrática. Quando a gente fala de raízes de uma função, zeros de uma função, a gente está querendo saber os valores de x para os quais a gente tem y igual a zero. Então, para eu encontrar, basicamente, eu tenho que resolver f de x igual a zero. Quando eu for fazer essa conta, a gente na escola aprende um método que é mais evidente do que os outros, que é o método da fórmula de Bhaskara, conhecida como fórmula de Bhaskara. Na verdade, a fórmula resolutiva, que é x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, em que delta é b ao quadrado menos 4ac. Existem outros métodos de encontrar raízes de equação de segundo grau. A gente pode fazer isso através da fatoração da equação de segundo grau. A gente pode fazer isso também através do método de completar quadrados, que a gente não vai evidenciar nesse vídeo. Mas, quando a gente encontra as raízes, quando a gente faz f de x igual a zero, a gente está encontrando as raízes. Nesse processo, a gente encontra o delta, que é o discriminante, e esse delta, ele determina se a função vai ter raízes reais ou não, e até a quantidade dessas raízes reais. Se o delta é maior que zero, ele vai ter duas raízes reais e diferentes.
Se ele é igual a zero, ele vai ter duas raízes iguais ou uma raiz real dupla. Se o delta é menor que zero, ele não tem raízes reais. Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada por participar comigo de mais essa aula. Espero que tenham ajudado vocês. Até a próxima!